Olá, igreja, muito bom estar aqui com vocês e dar abertura a esse culto, ou a continuação dele, né? E por um momento tão bacana, tão lindo, né? De 5 anos do projeto PEI Bom Jesus, e eu tenho honra de fazer parte desse projeto, de poder estar junto e poder viver tudo que nós temos vivido nesses 5 anos. Eu sou grato a vocês por me permitirem fazer parte desse momento. E eu queria ler com vocês o Salmo 122, só os primeiros versículos, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. O meu desejo é que a gente possa ser essa cidade compacta, né? Eu digo a gente porque eu me coloco como participante, parte dessa igreja. Que nós possamos, como uma cidade compacta, né, ser o lugar onde todas as pessoas, de todos os sexos, de todas as raças, de todas as cores, né, de várias idades, elas possam buscar a nossa comunidade como refúgio, um lugar onde a festa, que era isso que os peregrinos faziam, né, e não só a festa, mas a presença de Deus, que era isso que os peregrinos faziam quando peregrinavam, rumavam, né, comandantes iam para Jerusalém. Que Deus os abençoe e que muito mais anos venham, né, de um lugar compacto, de um lugar alicerçado nesse Deus de Israel. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor.
Olá, povo santo, graça e paz, povo da IPI Bom Jesus, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Estou muito feliz por mais um ano de vitórias, é o 5º ano do projeto que eu tenho certeza que Deus está nele, que Deus tem feito grandes coisas aí, né? Temos acompanhado o trabalho de vocês, temos orado pelo trabalho de vocês e somos uma família. Eu sou missionário aqui no Rio Grande do Sul e aí também é um campo missionário, então eu me sinto assim participante dessa obra. Então eu queria assim de todo o meu coração estar dizendo para vocês da IPI de Bom Jesus, assim como Josué ouviu do Senhor: não pasmes e nem te espantes, pois eu sou contigo, é Deus conosco, e esse ano eu tenho certeza absoluta que Deus fará grandes coisas aí no meio de vocês, no meio de nós, família IPI do Brasil. Deus abençoe a todos, felicidades aí ao pastor Vinícius, um grande amigo, é uma grande honra tê-los como amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês. IPI Bom Jesus, 5 anos de vida, 5 anos de relevância aí na Cachoeira do Bom Jesus e no norte da ilha. É uma honra fazer um vídeo parabenizando essa comunidade tão querida, comunidade de amigos, assim como Jesus Cristo já dizia do que o reino é feito, de amigos. A IPI Bom Jesus tem sido uma luz de Cristo no norte da ilha de Florianópolis, tem sido um lugar que ele tem usado para abençoar, acolher, pregar e viver o Evangelho. Eu me lembro muito do texto em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu não tenho dúvidas que a IPI Bom Jesus tem consagrado a Deus as suas vidas e tudo o que acontece nessa igreja. A excelência de Jesus, o amor de Jesus, a aceitação de Deus são vistos e experimentados nessa comunidade há 5 anos. Que sejam mais 5, mais 5 e mais 10 e mais 15, que seja uma vida toda, enquanto Deus permitir e quiser usar este lugar como lugar de relevância, um lugar de esperança e exercício da salvação. Com muita alegria. Parabéns, IPI Bom Jesus. Um abraço com muito carinho. Olá! Com certeza nós vivemos novos tempos. Veio a pandemia, muita coisa mudou. Comportamentos, a forma de trabalhar, as crises emocionais, políticas, sanitárias, ecológicas. Nós precisamos aprender a viver um novo tempo. Esse, pelo menos, é um dos desafios da nossa igreja, aqui em Florianópolis, que nesse mês celebra o 5º ano do projeto IPI Bom Jesus. Por isso, para nós seguirmos em frente como igreja, eu acredito que temos de desenvolver uma grande virtude, a sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de fazer escolhas, de tomar boas decisões. A nossa vida é basicamente feita de escolhas e decisões. Portanto, nós precisamos fazer isso de maneira certa, de maneira adequada. É importante ressaltar aqui que a sabedoria não é necessariamente uma questão de moral, de certo ou errado. Não tem a ver com se você mente ou não, se você rouba ou não, se você trapassa ou não. A sabedoria não tem a ver com isso. A sabedoria tem a ver com você fazer a melhor escolha para 90% das decisões que você precisa tomar na tua vida. Por exemplo, essa é a melhor profissão para você? Você precisa trabalhar. Essa é a melhor empresa para você atuar? Ou esse é o melhor empreendimento para você desenvolver? Você tem filhos. Qual a quantidade certa de liberdade para você dar ao seu filho nessa idade? Com quem você vai se casar? Será que esse é o melhor momento para tratar sobre determinado assunto com alguém? Você vê, todas essas são decisões que você precisa tomar e não tem a ver com a questão de certo ou errado. Tem a ver com sabedoria, de você fazer a melhor escolha para a circunstância específica.
Então eu gostaria de ver com você uma passagem do livro de Provérbios na Bíblia, que é um livro que trata especialmente de sabedoria. Provérbios 16, 1 a 3. São apenas 3 versículos, mas são muito ricos e vão nos dar uma boa base para tomar boas decisões em tempos difíceis como os nossos. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Tem 2 questões que merecem ser trabalhadas aqui. A primeira é como acontece a sabedoria na nossa vida. E a segunda, como temos de fazer para agir com sabedoria. Vamos ver primeiro como acontece a sabedoria. Para o cristão, a fonte da sabedoria é Deus. Mas o texto que nós lemos mostra também que agir com sabedoria tem a ver com Deus, mas tem a ver com você também. Veja só, Provérbios 16, ele começa dizendo que é importante você planejar e agir com antecedência, em vez de deixar a vida acontecer. Fazer escolhas, tomar decisões e agir faz a diferença, com certeza. Só que também diz que a vida não depende apenas das nossas decisões. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez uma pergunta que ocorra, e eu tenho certeza, é dúvida inclusive de muitos cristãos, afinal, quem decide os acontecimentos da vida? Sou eu ou é Deus? O que a Bíblia nos ensina aqui em Provérbios, como verdadeira sabedoria para a vida, é perceber que você e Deus estão implicados na decisão ao mesmo tempo. Em outras palavras, na Bíblia você pode ver que somos absolutamente livres e absolutamente determinados ao mesmo tempo. Eu vou repetir o verso 1 na tradução da NVI. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O mesmo teor, ele está no verso 9, que nós não lemos. Em seu coração o homem planeja o seu curso, mas o Senhor determina os seus passos. O que isso quer dizer? Aqui está o que quer dizer, e é muito, muito interessante. Os seus planos são seus, as suas escolhas são suas, você é responsável por elas. Ninguém está forçando, Deus não está forçando você em nenhuma decisão. Veja, é seu plano, é sua decisão. Isso significa que se você faz algo estúpido, se faz algo perverso, se faz algo egoísta, se faz algo cruel, vão ter consequências ruins e as pessoas vão te responsabilizar. E elas devem fazer isso mesmo. Deus também, Ele deve te responsabilizar e Ele vai fazer isso. Agora, os seus planos são seus, mas o que realmente acontece como resultado desses planos, o que realmente acontece na história é absolutamente controlado e estabelecido por Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nada acontece que não esteja de acordo com o plano de Deus. Eu vou repetir aqui. Seus planos pertencem a você, as suas escolhas pertencem a você, mas o que realmente acontece é completamente determinado e definido por Deus, ambos ao mesmo tempo. Nem 50% livre, 50% definido, ou 20, 80, 60 e 40, ou 40 e 60. Não, é 100% livre, 100% determinado sob a soberania de Deus. Eu sei, é claro, nós temos dificuldade para resolver isso. Nós simplesmente não pensamos que isso possa acontecer como óleo e água para nós. Na nossa cabeça, ou você é livre, ou Deus determina. Um com o outro não mistura. E se é uma mistura, como eu disse, são 50 e 50, 60 e 40 ou algo assim. Para eu esclarecer melhor o que a Bíblia nos mostra aqui, eu vou usar 2 ilustrações tiradas da literatura. Você vai ver como as pessoas costumam dizer, que basicamente as coisas estão pré-definidas ou elas são totalmente livres e abertas. Vamos pegar primeiro a abordagem mais fatalista, que entende que tudo está pré-definido. Veja a famosa lenda de Édipo. Quando Édipo nasceu, o oráculo de Delfos diz que ele ia matar o seu pai e amar a sua mãe. Esse era o destino dele, ele cresce e ouve isso.
Na história grega, o Édipo ouve a profecia e faz tudo o que pode para evitar que ela se concretize. Ele faz todas as suas escolhas para tentar evitar, mas no final ele mata o seu pai e realmente casa com a sua mãe. Em outras palavras, as suas escolhas não têm conexão com o seu destino. O seu destino é fixo, apesar das suas escolhas. Não há nenhuma conexão entre elas. Ele pode escolher e fazer tudo o que quiser, não importa, vai acontecer o que está determinado. Por incrível que pareça, isso ainda influencia muita gente nos dias de hoje. Agora eu vou falar sobre uma obra mais recente, até virou filme em 2004, Eu, Robô. É um filme estrelado pelo Will Smith. Acho que retrata bem a segunda abordagem, que dependemos totalmente de nossas escolhas. No final do filme, quando o robô mocinho cumpre o propósito da sua criação, ele pergunta: e agora o que eu vou fazer? O personagem do Will Smith, que é um policial, ele responde: agora você tem de fazer como todos nós, você tem de fazer o seu destino. Na verdade, é isso que nos faz humanos. Tenho certeza que você já pensou isso. É nisso que eu acredito. Gente, é isso que a cultura popular acredita. O seu futuro não está definido, não está escrito. É o que você faz que define ele. Agora, perceba que isso é diferente do que a Bíblia nos apresenta. Eu sei que esse conceito bíblico de que somos absolutamente livres e absolutamente determinados ao mesmo tempo é estranho e talvez até desconfortável para muitos de nós. Nós realmente acreditamos que ou somos totalmente determinados ou somos totalmente livres. Só que eu vou dizer uma coisa para você, que acreditar dessa forma é um grande problema. Presta atenção, se você acredita que tudo está definido, não importa o que você faz, que não há conexão entre as tuas escolhas e o teu destino, a tua tendência é ser alguém totalmente passivo. Você vai ficar entediado, resignado. Você não busca justiça, você não contribui para uma nova realidade, você apenas contempla os acontecimentos à sua volta. Por outro lado, se você acredita, como na cultura popular, que se o seu destino depende unicamente das suas escolhas, se você realmente acredita nisso, se deu conta do que isso significa, você nem se levanta da cama de manhã. Você vai viver surtado e apavorado. Você vai perder a esperança de qualquer realidade melhor. Mas o entendimento bíblico, que com certeza é estranho para nós e difícil de se apegar, traz uma segurança única, porque afirma que as tuas escolhas têm conexão com o teu destino, mas que Deus, na sua soberania, está junto com você e com as tuas decisões. No final, as tuas escolhas contribuem para o teu destino, mas é Deus quem organiza tudo. Eu vou te dar ainda um exemplo bíblico. Atos 27, Paulo estava num barco e houve uma tempestade terrível. Ele estava em um barco com soldados e marinheiros no Mediterrâneo e a tempestade foi tão forte que os homens tiveram medo de suas vidas. E Deus veio e falou através de um anjo para Paulo e disse: eu sou o Senhor e estou lhe dizendo que embora a tempestade seja ruim e você possa perder o navio, ninguém no barco vai morrer. Deus disse a Paulo isso, então Paulo profetizou a todos os demais. Ainda assim, no dia seguinte, no meio da tempestade, os marinheiros tentavam abandonar o navio. Mas Paulo agarra os soldados, os leva para outra parte do navio e força eles a ficar. E diz aos marinheiros: a menos que vocês fiquem no navio, todos nós vamos morrer. Veja, você podia dizer, mas se é totalmente certo que todos eles vão viver, o que se importa como eles agem? Percebe que você não reage? Mas se a perspectiva é que tudo depende deles, todos entram em desespero, é um salve-se quem puder. Eu vou te dizer o seguinte: se uma dessas coisas for verdadeira, você nunca vai ser sábio em uma tempestade. Você vai ser passivo ou vai ser apavorado. Mas Paulo entendeu que ele estava absolutamente livre e absolutamente nas mãos de Deus. E isso dava a ele força e esperança. Portanto, é assim que acontece a sabedoria na nossa vida. Ela vem de Deus, mas é construída nas situações da nossa vida. Agora, a partir disso, como podemos agir com sabedoria? O texto de Provérbios nos ajuda nisso também. Observe o verso 3. Entregue as tuas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Outra tradução diz o seguinte:
Consagre ao Senhor tudo o que você fizer e os teus planos serão bem-sucedidos. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: se você estiver comprometido com o Senhor, faça o que fizer, os seus planos serão bem-sucedidos. Essa é outra reversão completa da maneira como as pessoas pensam. Inclusive, talvez quando você leia essa passagem, você imagine que se você fizer uma oração do tipo: ó Deus, abençoa o meu plano, tudo vai dar certo. É o que você acha que está dizendo, só que não é o que está dizendo aqui. Na verdade, diz o contrário. O que ele diz é que se você buscar agir comprometido com o Senhor, você vai se tornar cada vez mais uma pessoa que faz planos inteligentes, que faz planos sábios. Em outras palavras, confie incondicionalmente em Deus. Em meio a todas as coisas que acontecem na tua vida, confie radicalmente em Deus. Entregue a Deus todas as coisas da tua vida e você lentamente vai se tornar uma pessoa que faz planos sábios. Planos de acordo com quem Deus é. Veja como isso funciona na prática. Primeiro de tudo, não vamos a Deus pedindo conselhos, mas buscando a vontade de Deus. Isso não é opcional. Já não dizemos mais: Deus, se eu confiar em Ti, eu sei que Tu me dará isso, isso e isso. Não. Em vez disso, nós devemos dizer: ó Deus, eu confio em Ti. Me dê isso ou retire isso de mim, o que você escolher. Perceba que essa foi a oração de Jesus no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Foi isso, inclusive, que Jesus havia ensinado na oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Gente, isso que é consagrar a Deus tudo o que você fizer. Mas tem um segundo movimento. Você fez planos. E o que isso significa? Simples. Você tem que tomar a decisão em Cristo. Veja bem, isso não é necessariamente o que a maioria das pessoas quer ouvir. Um dos conselhos que dou para as pessoas como pastor, quando elas vêm a mim e perguntam: olha, pastor, eu preciso tomar tal decisão e quero a orientação de Deus, eu quero discernir a vontade de Deus, como eu faço isso? Eu costumo dizer: tome uma decisão em Cristo. Eu imagino que alguns pensem: puxa, achei que você fosse mais espiritual, pensei que você fosse um pastor, estou tentando descobrir a vontade de Deus, como vou saber o que Deus quer dizer? Tem uma história que eu gosto muito, contada pelo escritor Brennan Manning, que diz o seguinte: certa vez um grande professor de ética norte-americano havia se tornado cristão e procurava discernir a vontade de Deus para a sua vida. Então ele foi procurar a Madre Teresa de Calcutá, na Índia, para que ela orasse por ele e ajudasse ele nesse discernimento. Então ele chegou lá, encontrou a Madre e pediu: Madre Teresa, eu gostaria que a senhora orasse por mim para que eu tivesse clareza do que eu tenho de fazer. Então ela olhou para ele e disse: sinto muito, mas eu não posso fazer isso, pois eu também não tenho clareza de nada do que eu faço. Ele ficou muito frustrado, disse: como assim? Olha tudo o que você faz aqui na Índia, como você não tem clareza? Eu viajei milhares de quilômetros por uma resposta e é isso que você me diz? Ela finalmente responde: meu amigo, nada do que eu faço tem a ver com clareza, mas com confiança. Então, se você quiser que eu ore por confiança, nós podemos fazer isso. Veja, a decisão não tem a ver com clareza do que você deve fazer, mas com confiança. Então você precisa tomar uma decisão. Deixa eu usar a ilustração de uma prática do Antigo Testamento. Naquele tempo, algumas vezes as pessoas usavam o Urim e o Tumim para saber qual era a vontade de Deus quando havia duas alternativas. O Urim e o Tumim eram manipulados pelos sacerdotes, parece que era um tipo de pedra que indicava sim ou não. Perceba que não havia resposta emocional de Deus, ninguém sentia algo. Ou seja, elas apenas recebiam sim ou não. Certa vez Davi foi fazer uma pergunta a Deus com o Urim e o Tumim, porque estava fugindo de Saul. E ele perguntou: se eu me esconder naquela cidade, Saul me perseguir lá, o povo da cidade vai me entregar para Saul? Então, através do Urim e Tumim, Deus disse sim. Daí Davi não foi para lá. Então você sabe, daí nós lemos uma passagem dessa e pensamos: puxa, é disso que eu estou falando, é isso que eu quero uma orientação clara. Acontece que não se fala disso quando você entra no Novo Testamento.
Mas é claro que nós criamos os nossos urins e tumins emocional. É isso que acaba sendo aquela coisa de sentir paz. Eu tenho paz sobre isso, mas não tenho paz sobre aquilo. Eu estou orando por isso, estou com uma sensação boa. Ou estou orando por aquilo e a sensação é estranha. Mas afinal, o que eu faço? Em outras palavras, nós não queremos tomar uma decisão, nós queremos ter o controle. É fácil dizer, olha, senti paz, então Deus me disse, pronto. Não tem discussão, não tem amadurecimento, não tem que lidar com as consequências, nós temos o controle. A propósito, gente, eu não estou dizendo para você não ouvir os seus sentimentos. Às vezes, quando você diz que não está conseguindo paz com algo, significa que a tua consciência realmente sabe melhor. Às vezes, quando você diz que não tem paz sobre algo, é que você está tentando se convencer de alguma coisa, mas ainda não conseguiu articular o pensamento. Deus pode usar isso também para falar com você. Então, uma dica boa é você conversar com alguém mais. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Portanto, eu não estou dizendo para ignorar os teus sentimentos, mas eu me pergunto se Jesus decidiu, com base em algum urim e tumim emocional, qual era a vontade de Deus, se ele deveria ir para a cruz ou não. O Getsemane mostra que ele apenas tomou a decisão. Quero fechar esse ponto com um último exemplo. Imagine que você tem um filho de 7 anos, que é o meu caso. Teu filho de 7 anos chega até você às 6 horas da tarde, diz: pai, eu posso sair e brincar? E você diz: ok, nós vamos jantar às 7, então não vai muito longe para que eu te chame quando estiver pronto. Agora, avança 15 anos depois, o teu filho está com 22, está na faculdade, ele liga para você às 6 horas da tarde e diz: pai, eu posso sair e brincar? Tem um monte de caras jogando bola no campinho. O que você vai dizer? O que está errado com você, meu filho? Eu não sei, você sabe da tua responsabilidade, da tua carga de trabalho e de estudo, você sabe o que está acontecendo, você tem que saber o que fazer. Ouça, existem pais, acredite ou não, que gostariam de ter seus filhos dependente deles, emocionalmente dependente deles. Mas Deus não é um deles. Ele quer que você seja como Jesus. Então, amadureça e tome uma decisão em Cristo. Eu quero concluir lembrando Marcos 4, quando Jesus Cristo estava no barco, dormindo durante uma tempestade, e os seus discípulos estavam pirando. Por quê? Porque aqui estão eles na tempestade e seu navegador, o Senhor, está dormindo. Eles estavam sem navegação e sem orientação em uma tempestade. Então eles estão surtando e acordam Jesus. Eles dizem: Senhor, você não se importa que estamos morrendo? Jesus se levanta e diz: onde está a sua fé? Presta atenção agora. Quando os discípulos disseram: Mestre, você não se importa que estamos morrendo? Eu acho que Jesus disse de volta para eles: você não se importa que eu esteja morrendo? E aqui está o que Jesus está realmente dizendo. Uma verdadeira tempestade chegando, uma tempestade que vai abalar o mundo. A tempestade da ira de Deus, a tempestade da justiça eterna, uma tempestade da justiça que merecemos por tudo o que fizemos como ser humano. E Jesus diz: eu vou passar por essa tempestade sem qualquer navegação. O Pai vai me abandonar. Eu seria a única pessoa justa na história que entregou absolutamente tudo para o Pai e eu vou afundar. Ele vai me abandonar. Mas você não vê, eu estou passando pela tempestade final sem navegação para que você possa confiar de que, apesar de não merecer orientação, eu sempre estarei te guiando. Eu estou passando pela tempestade final sem navegação. Eu não te abandonarei. Eu não te abandonei nessa tempestade, portanto não vou te abandonar em qualquer outra tempestade. Portanto, olhe para Jesus, olhe o que Ele fez por você. Nesse momento, você vai ser capaz de consagrar todas as coisas a Ele e se tornar o tipo de pessoa que toma decisões sábias. E isso, gente, é o que mais precisamos nesses novos tempos. Vamos orar?
Pai querido, Pai de amor, quero colocar diante de Ti a nossa vida e dizer que precisamos da Tua sabedoria, que confiamos, Deus, em todas as situações que estão diante de nós e que queremos, Senhor, ser sábios. Então, Deus, confiamos que Tu transforma o mal em bem, que Tu nos guia em meio à tempestade, que Tu nunca nos abandona. Então, nós queremos descansar em Ti e queremos amadurecer, Senhor. Queremos realmente aprender a tomar decisões, sempre, cada vez, num processo contínuo de aprendizado, mais parecidos contigo. Queremos depositar a nossa confiança, a nossa fé em Ti e assim sermos guiados em meio a dias difíceis, a tempestades que estão à nossa volta. Então, nesse momento, nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar então para encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado por o Senhor confiar em cada um de nós, Deus, para contribuir com o teu reino e sermos teu instrumento da tua graça e do alcance do Senhor para as vidas que nos buscam, Senhor, e que buscam a IPI Bom Jesus. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida da tua igreja, renovando as forças. Deus, a visão. Não nos deixe, Deus, perder a visão do Senhor. Deus, o caminho do Senhor, o projeto do Senhor. Nós não queremos te atrapalhar, Deus. Nós queremos, Deus, ser participantes do teu reino. E mais do que isso, Deus, perceber a tua mão poderosa sobre a vida das pessoas que nos buscam. Em nome de Jesus, obrigado, porque nós temos visto o Senhor agir no nosso meio, Deus, e através de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, porque é preciosa a vida de qualquer pessoa para o Senhor, e que o nosso pensamento continue assim. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de renovo, uma semana da tua paz e uma semana da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua igreja, Deus, aqui na Cachoeira do Bom Jesus. Que o norte da ilha, que esse lugar, que a cidade seja impactada, Deus, pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelas boas novas que um dia impactou a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.